chamar a Anne Lotterman, que está ao vivo, em frente ao Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, e tem informações para a gente. Boa noite, Anne. Oi, Ana, boa noite para você, boa noite a todos. A gente está aqui a tarde toda em frente aqui ao Museu Nacional, acompanhando todo o trabalho de rescaldo ainda dos bombeiros. Nesse momento eles não estão dentro do prédio aqui do Museu Nacional, mas eles estão de prontidão e assim vão permanecer ao longo de toda a noite para qualquer novo foco de incêndio que possa vir a aparecer. E eles são constantes, viu? Infelizmente, ainda mais com todo esse vento que está chegando nesse momento, a gente percebe a todo momento faíscas ainda aqui no prédio, pequenos focos de incêndio, e aí sim os bombeiros vão lá e atuam pontualmente nesse foco. Agora, Ana, há 2 meses um arquiteto buscou o Ministério Público Federal para fazer uma denúncia de risco eminente aqui de incêndio no prédio do Museu Nacional. E aí eu vou ler um trecho aqui desse documento que foi protocolado no Ministério Público Federal. O Palácio Imperial, esse acervo insubstituível do Brasil, pode pegar fogo a qualquer momento, e é milagre que isso ainda não tenha acontecido. O descaso da gestão da UFRJ em seus imóveis pode ser muito bem representado pelo 3º andar do palácio, onde vê-se fios desencapados, gambiarras elétricas e cobertura de plástico inflamável em parte do telhado. É urgente uma vistoria dos bombeiros, principalmente no 3º andar. Segundo esse arquiteto, que não quer se identificar, o Ministério Público Federal foi negligente nessa informação, pediu provas e, segundo ele, o procurador Antônio Augusto Soares Canedo Neto não atuou de forma enérgica com um patrimônio tão importante para a nossa história, para a história do Brasil, para a história do povo brasileiro e carioca. Ana Luísa. Anne, uma tristeza, porque uma denúncia detalhada, que fala em fios desencapados, em gambiarras, numa parte importante do museu, em uma das 122 salas, em mais de uma sala. Isso foi entregue ao Ministério Público Federal, e aí a gente vem repetindo uma história de descaso, de denúncias que caem num vazio, até que acontece uma tragédia como essa. E a gente vai mostrar agora o interior do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, o pouco que sobrou do prédio e do acervo. Para quem trabalhava lá, foi uma tragédia anunciada mesmo. Isso é uma cena que eu não quero ver nunca. É muito triste. Domingo, 2 de setembro, 7h20 da noite. Fogo não para, gente. Que pena, que pena. Os vizinhos acompanhavam de longe, incrédulos. Na Quinta da Boa Vista. Caraca. Destruindo aqui com o museu todo da Quinta da Boa Vista. E em menos de 1 hora, o prédio do museu mais antigo do Brasil estava todo em chamas. O fogo já destruiu do subsolo ao 3º andar. Havia muito material inflamável e parte da estrutura era de madeira. Os 2 vigilantes saíram rapidamente e não se machucaram. É um fato lamentável porque o Museu Nacional é a instituição mais importante de pesquisa da América Latina. Nós temos 200 anos de história. Os bombeiros pediram reforço. 20 quartéis participaram do combate ao incêndio e durante o trabalho surgiram dificuldades. Eu vi uma equipe dos bombeiros com as mangueiras, sem água, 2 caras chorando porque não conseguiam fazer o trabalho deles, vendo assim, o prédio começar a pegar fogo, e eu assisti tudo isso. A água saía dos hidrantes sem pressão e caminhões-pipa tiveram que ser usados. Agora há pouco, um carro-pipa chegou mais carregado de água para tentar conter esse incêndio. Os bombeiros estão usando o lago aqui da Quinta da Boa Vista para abastecer os caminhões e... tempo para toda essa carga de incêndio que há aqui no museu. À meia-noite o fogo diminuiu e alguns carros retiraram parte do acervo que foi salvo. Mas o incêndio só foi mesmo controlado por volta de 2 da manhã. Tarde demais. Nós estamos na frente de um palácio, gente, Palácio Imperial. A nossa história está aqui.
história científica também está aqui. Fumaça e cinza. É nisso que o nosso patrimônio está se transformando. Arrasado, arrasado, triste. Mas eu sou professora aposentada, vim com alunos, muitos alunos vieram aqui. Uma vistoria da Defesa Civil Municipal constatou que há risco de desabamento da parte interna do prédio, já que paredes e lajes vieram abaixo. Já a fachada do museu apresenta rachaduras, mas engenheiros e técnicos dizem que a estrutura está preservada. O incêndio foi tão devastador que as peças mais conhecidas do grande público viraram cinzas. Menos o meteorito de Bendegó, naturalmente resistente às altas temperaturas. A rocha de mais de 4 bilhões de anos e pesando mais de 5 toneladas permaneceu no lugar onde estava, no saguão de entrada do museu. Um símbolo da resistência. O Museu Nacional vinha sofrendo há anos com a falta de dinheiro público. Nos últimos 4, recebeu menos de 60% do que foi prometido pelo governo federal. Não dá para calcular o valor de tudo que foi destruído. Não dá para mensurar o descaso com um prédio que abrigava milênios de história. Mas dá para se ter uma ideia de quanto dinheiro não chegou para proteger um patrimônio tão gigantesco. E é forçoso reconhecer que no Brasil os nossos museus, infelizmente, não dispõem de recursos compatíveis com a importância dos museus. Este museu tem o maior acervo da América Latina. Este museu tem a memória, insisto, dos nossos povos indígenas, da nossa biodiversidade, da nossa história, da formação histórica por meio da paleontologia. Em suma, é um patrimônio que está na imagem do Brasil. Orçamento que nos últimos anos vinha ficando cada vez menor. O Museu Nacional deveria receber, por ano, R$520 mil do governo federal, repassados pela UFRJ, responsável pela administração do prédio. Recursos usados para garantir o mínimo de funcionamento. O valor do repasse anual ao museu, R$550 mil, foi o mesmo que o Senado gastou este ano só para trocar o carpete do plenário e salão azul. A última vez que o Museu Nacional recebeu o recurso integralmente foi em 2013. De 2014 para cá, o financiamento caiu bastante, com uma leve melhora em 2016. A linha pontilhada representa o valor que deveria ser repassado ao museu. Em 2017, foi mais reduzido. E agora, em 2018, até abril, pouco mais de R$50 mil foram repassados para a manutenção do museu. A falta de verba levou o museu a fechar áreas inteiras para exposição. A Sala da Baleia Jubarte, por exemplo, estava fechada há 15 anos por falta de manutenção. A área onde fica o fóssil do dinossauro também foi fechada este ano, por causa de uma grave infestação de cupins. Há 2 anos atrás, inclusive, tivemos que fechar por alguns dias o museu, porque nós tínhamos perdido as condições de limpeza e de segurança. E não havia como manter o museu aberto, a exposição do museu aberto. Nós mantivemos a vida científica, mas não fechamos as exposições. O diretor científico do museu lembra de um repasse de R$21 milhões que havia sido liberado para o museu, mas que foi bloqueado e nunca chegou. O momento mais dramático que nós podemos considerar como assim, um sinal da incúria, da irresponsabilidade do governo federal em relação ao museu, foi a emenda de bancada de 21 milhões que nós conseguimos ver aprovada no Congresso em 2013 e que foi completamente contingenciada. Dela não vimos um centavo. Se alguém quiser rastrear a responsabilidade desse desastre monumental, vá lá, saber quem foi que contingenciou aquela verba de 2013. A direção do Museu Nacional calcula em R$100 milhões o valor que era necessário para adequar todo o conjunto das instalações antes do incêndio. Agora, em 2018, quando o Museu Nacional completou 200 anos, um repasse de R$21 milhões foi prometido em junho pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, através da Lei Rouanet. O dinheiro seria usado na revitalização do museu, na construção de um prédio onde ficariam as coleções zoológicas guardadas em álcool, portanto material altamente inflamável, e também no sistema de combate a incêndio de toda a construção. Mas foi tarde demais e nenhum centavo foi repassado a tempo. O ministro da Educação, Rocieli Soares, esteve agora à tarde no Museu Nacional. Ele afirmou que vai repassar emergencialmente R$15 milhões para iniciar as obras de reconstrução do prédio. O BNDES lamentou o incêndio
e explicou que a primeira remessa de 3 milhões de reais do total prometido estava prevista para acontecer agora em outubro. E o governo federal anunciou que foi criada hoje uma rede de apoio entre financeiras e empresas privadas para ajudar a recuperação do Museu Nacional. O Ministério da Fazenda disse que os repasses do Ministério da Educação para a Universidade Federal do Rio de Janeiro aumentaram nos últimos anos. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão, olha só. Os repasses do MEC para o FRJ passaram de 2 bilhões e 600 milhões de reais para 3 bilhões e 100 milhões de reais no ano passado. E tem mais. Esse aumento de R$500 bilhão foi praticamente todo usado no pagamento de pessoal. A folha de pagamento de ativos, inativos e pensionistas saltou de 2 bilhões e 100 milhões de reais para 2 bilhões e 600 milhões. Nesses 4 anos, os repasses de custeio tiveram um pequeno aumento às custas da diminuição do investimento. O custeio aumentou para quase R$500 bilhão e o investimento caiu para 14 milhões de reais no ano passado. E mesmo assim, o Ministério da Fazenda diz que o museu recebeu menos recursos. O reitor da UFRJ argumentou que recebeu bem menos do que o orçamento previsto para a universidade. E milhares de manifestantes fizeram protesto na Cinelândia. Eles ocuparam as escadarias da Câmara dos Vereadores. Muitas pessoas discursaram. Com cartazes, elas pediam ajuda para o Museu Nacional. Nas redes sociais, o prefeito Marcelo Crivella lamentou a destruição do Palácio da Quinta da Boa Vista. Disse ser um dever reconstruir das cinzas. Hoje de manhã, em entrevista ao Bom Dia Rio, o prefeito prometeu reconstruir o museu. O mais importante agora é que dos escombros nós precisamos reconstruí-lo. E o faremos dessa vez sem o risco que amanhã venhamos a perdê-lo novamente. O prefeito foi criticado também em redes sociais por afirmar ser possível reconstruir o que não poderá ser recuperado jamais. Um acervo perdido para sempre. À tarde, Marcelo Crivella enviou nota sobre o assunto. Ele disse que estava se referindo ao prédio do museu e não ao acervo. E a crise financeira afeta também a manutenção de outros prédios históricos do Rio, como o Arquivo Nacional e a Biblioteca Nacional. Quem passa pelo centro do Rio, repara. As heranças da antiga capital federal deixaram pela cidade prédios históricos e que abrigam dentro deles parte da nossa história. O Arquivo Nacional, em frente ao Campo de Santana, começou a ser construído em 1858. Abriga, por exemplo, a Lei Áurea original, assinada pela Princesa Isabel 30 anos depois. Mas os relatos são de que nem todos os documentos são guardados com o carinho que deveriam. Eu observei que está bem precário, né? Assim, de forma de manutenção, não tem nenhuma, entendeu? A gente vê que realmente o prédio precisa de manutenção. Os prédios que compõem o arquivo não têm alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros. A direção diz que precisa implementar parte do projeto de combate a incêndios. Falta a sinalização, rota de fuga e a instalação de hidrantes. O dinheiro já está liberado e a ideia é abrir a licitação nas próximas semanas. Estão com medo que realmente o que aconteceu lá, aqui está prestes a acontecer. Outro prédio que precisa de mais conservação é a Biblioteca Nacional. Nos últimos anos, a fachada foi reformada porque corria o risco de cair. Agora, os funcionários dizem que o principal problema é a questão elétrica. A eletricidade, ela vem, dependendo de obras estruturais, desde sempre, né? Porque é um prédio de 1907. Hoje a gente funciona, segundo o corpo técnico do museu informou, no limite dessa carga elétrica. Então ela não pode ser expandida, por exemplo, para um sistema de climatização efetivo. As obras da rede elétrica chegaram a começar, mas a empresa responsável faliu antes de terminar o trabalho. Faltam ainda 60% dos reparos e a adequação do sistema de refrigeração, importante para a manutenção do acervo. O setor de obras raras está fechado há um mês, porque uma dor no cabo do teto e a sala está interditada para manutenção. Na semana passada, a Biblioteca Nacional aprovou a reforma da Casa de Máquinas e a instalação de mais 5 hidrantes internos, exigências dos bombeiros para que o prédio receba o alvará definitivo de funcionamento e para que tragédias como a de ontem no Museu Nacional não se repitam.
Eu acho que todos nós somos vulneráveis a esse tipo de acidente, principalmente em prédios tão antigos, onde a complexidade ela não é analisada em sua profundidade. Temos medo porque aguardamos a obra e queremos a efetivação dessa obra estrutural de rede elétrica. É um risco, uma ameaça que se repete em todas as instituições, né? O Rio, que vê o seu passado destruído, também vê o futuro ameaçado. Hoje o governo federal divulgou o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.